Pois, né, tinha uma coisa, esse negócio de informática, né? Resolvi aprender a digitar, fica aqui catando milho, né? Tentando escrever as coisas. Resolvi, sabe, digitar as mensagens do meu netinho, aqui do livro Provérbios de Luz, para ver se a minha cabeça melhora um pouco, sabe? Vocês já viram, né? Cabeça de velho, como que é. Mais esquecido que tudo voada. Então, às vezes, eu preparo as coisas, né? Pra gente poder conversar no nosso papo de intimidade. Quando é fé, esqueci. Agora estou escrevinhando no computador, que aí na hora dá uma lida, né? Lembra, reaviva na memória as informações, para a gente poder conversar, né? Pelo menos trazer alguma coisa útil, né, para a nossa vida. Hoje nosso ditado popular do capítulo 10. Nós temos já 10 encontros, nos domingos, né? Chama Podas Imprescindíveis. Você já está imaginando qual que é o ditado popular? Deu para saber mais ou menos? Pois é, o ditado é preciso cortar o mal pela raiz. Você já muitas vezes escutou as pessoas falar a respeito disso, né? Nas cidades do interior, tem muita plantação, sabe-se bem o que é isso, né? Quando você poda uma árvore e não corta a raiz dela, o que acontece? De repente ela cresce de novo, pode até demorar, né? Mas cresce. Quando a gente tem lá no jardim uma roseira bonita, né? Tem as épocas de poda, né? Quando a gente poda uma roseira, ela cresce com mais força, busca mais energia. Não sei, não entendo muito bem dessas coisas, né? Eu só sei que ela nasce mais viçosa, fica muito bonita. Eu adoro planta. Aqui em casa tem samambaia, adoro plantar flor no jardim. Sempre estou cultivando, né? Então eu sei que se a raiz for boa, cresce logo a planta, né? E se a gente quiser tirar aquela planta, se é uma erva daninha, seja o que for, tem que arrancar a raiz, porque senão cresce mesmo, gente. Vai enraizando e vai crescendo, né? Mas uma primeira coisa que me chamou bastante atenção quando o Espírito Friedschein comentou esse ditado popular, que ele começa fazendo uma análise a respeito da frase que fala assim: preciso cortar o mal pela raiz. E ele diz que no Livro dos Espíritos, Kardec, nosso codificador, ele traz uma questão onde os benfeitores dizem que o mal não existe. Já parou para pensar nisso? O mal não existe? Mas como é que pode, gente? Ver o mundo, as coisas difíceis, como é que não existe? Aí entendi. Porque o mal é a ausência do bem. Então é preciso nós fazermos sempre o bem, que o bem preenche, o bem existe por toda parte. Quando o mal é realizado, é porque não despertou ainda as coisas boas. Porque a nossa vida são antíteses, né, gente? Nós temos o lado sombra e o lado luz. A gente precisa sair da sombra para fazer brilhar a luz, né? Assim? E ele fazendo análise, o espírito, né, o benfeitor, ele fala de substituições que nós precisamos fazer na nossa vida. Como se fosse essa poda que precisa ser feita, né? Retirando realmente as raízes profundas, que são os nossos maus hábitos, para poder enraizar qualidades e virtudes. E ele diz que dos sentimentos verdadeiros nós transformamos as nossas vicissitudes diárias. Olha que bonito isso. E ele foi fazendo assim
umas comparações muito legais. Tão moderna, né? Falando desse jeito. Mas é legal mesmo, porque assim, são coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, o ódio. O ódio é o amor doente, já dizia o benfeitor espiritual Emmanuel, né? E aqui o Friedstein repete, reafirma essa frase. Pode ver, se não gosta muito de uma pessoa, mágoa, rancor, ressentimento, que às vezes se transforma até em ódio, né? Foi um amor da sua vida. Foi uma coisa que a pessoa fez que te feriu, e aí você gerou, né, esse sentimento ruim. Mas antes, ela gostava. Antes era amigo, antes era um grande amor, era o marido, era a esposa, não é? Então só transformou porque não soube lidar com aquela experiência negativa. Por exemplo, a ociosidade é a falta de trabalho. A semana passada nós falamos disso, não foi? Que mente vazia, oficina do diabo. Então, é a ociosidade. Por quê? Porque não tem trabalho. Não enche a vida, né? Com alguma coisa para poder fazer. O ciúme é fenômeno de insegurança. Você sabia que quem sente ciúme é porque tem baixa autoestima? Sente ciúme? Você é casada, casado? Você tem um amigo que você gosta muito, fica com ciúme dele quando encontra com outra pessoa, dá mais atenção para a pessoa do que para você? Isso, gente, mostra o quanto que a gente não se valoriza. A gente acha que as pessoas gostam mais das outras do que da gente mesmo. A gente tem que se valorizar, não é? Ciúme, não adianta você querer ficar vigiando a pessoa 24 horas, não é? A confiança a gente entrega, né? A gente, assim, deixa a pessoa à vontade. Se ela nos trair, o problema é dela, não é? A gente não tem que ficar preocupado com isso. O orgulho é a falta de humildade. Também o egoísmo é a falta da caridade, não é? O imediatismo, querer tudo para toda hora, ser assim, falta de paciência. Às vezes eu não tenho paciência com as coisas, não. E o mal é a ausência do bem. Tá vendo que uma coisa está do lado da outra? Então, é preciso nós podermos perceber o momento ideal para a nossa transformação. Que às vezes é agora mesmo. Às vezes precisa deixar um pouco para poder amadurecer aquela vontade, aquela determinação, o momento certo para se fazer a corrigenda. Porque a caminhada é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Não adianta querer colher o fruto antes, não é? Não fica bom não, fica insosso, né? Tem que ser o fruto na hora certa, quando já está amadurecido. E sabe o que isso nos faz lembrar? Jesus. Ai, gente. Jesus é uma sabedoria. Esse amor que desceu na terra para nos trazer tantas lições. E ele nos conta uma parábola, né? Você conhece? Parábola do joio e do trigo. Uma parábola, eu vou contar para vocês. Vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Essa parábola fala que um rei semeou a boa semente, né? E aí, quando ele entregou para os servos poder cuidar, eles dormiram, né? E foi semeada a semente ruim. A semente ruim foi semeada no meio daquela plantação. E de repente, quando a semente começou a crescer, a se desenvolver, no meio do trigo nasceu o joio. E os servos ficaram muito preocupados porque o dono das terras tinha semeado boa semente, como é que o joio pôde crescer no meio? E vieram perguntar para o dono, e o dono falou assim, o inimigo que semeou. Foi o inimigo que semeou. Então, os servos falaram assim, quando o senhor sair, então, autoriza a gente a arrancar todo esse joio para o trigo poder crescer. Que o trigo que é bom
crescer, o celeiro ficar abarrotado. Então a sabedoria daquele dono das terras, do rei, falou para os seus servos, não, deixai crescer junto o joio no meio do trigo. E quando chegar a época de colher, então juntará o joio em molhos e vai jogar na fogueira para poder queimar. E o trigo ajuntai e colocai no celeiro, que será bem útil. Então Jesus, nessa parábola, ele quer nos ensinar tanto, gente, porque o joio e o trigo é isso que a gente traz dentro do nosso coração. Essas sementes boas e ruins, de acordo com as nossas escolhas, com os nossos direcionamentos. E na atual evolução que nós temos, né, muitas vezes o joio e o trigo se confundem. Por isso que é preciso tomar bastante atenção. Do dia, né, estava lendo essa parábola, meditando sobre ela, e agora que eu descobri essa coisa do computador, né, você fica deslumbrada, né, gente? É tão bom, né? E eu fui pesquisar aqui naquele negócio, que procura as coisas, Google, né? Google, sei lá como é que fala. Google, falei, Google, que fala, é o certo. As meninas ficam me corrigindo aqui em casa. Então, fui procurar no Google, né? Joio e trigo. Gente, procura depois pra vocês verem. Parece a mesma coisa, parece tudo igual o joio e o trigo. Confunde mesmo. Ainda mais eu que tenho que usar óculos para poder enxergar, né? Se bobear, joga fora o trigo e fica com o joio, né? Então a gente às vezes confunde. A Ivone do Amaral Pereira, né, a média, fala muito sobre isso nas suas obras. O quanto que a gente confunde qualidade, virtude com imperfeição, imperfeição com virtude. Faz a simboleira só. Então Jesus, naquele tempo, gente, há 2000 anos, ele já falava isso. Que às vezes é preciso deixar crescer junto para poder ir separando, que à medida que vai crescendo, né, vai podendo observar melhor as coisas que estão em volta. E então, na época certa, na época da colheita, tira o joio que vai para queimar e o trigo guarda no celeiro. O que é queimar o joio, gente? É transformar. Fogo não é transformação, renovação? Então, o fogo tem essa simbologia de renovar as coisas para o bem, não é? Nós acabamos de falar aqui que as imperfeições, elas derivam da falta das qualidades, que o mal é a ausência do bem. Então, deixar de fazer o bem já é o mal, gente. Também está lá no livro dos Espíritos, né? Então, na simbologia de tudo isso que nós estamos falando, você já deve ter escutado, né? A separação do joio e do trigo, dos bodes, das ovelhas, dos bons e dos maus, que é essa transição. Quanto tempo, gente? Quanto tempo você já escutou falar que a Terra está passando por uma transição, não é assim? Passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é um tempo de colheita, separação. Então o joio vai ser separado e o trigo que fica no celeiro, porque o trigo é a qualidade, a virtude que fica dentro do nosso coração, que levamos para a eternidade, que é tesouro que não se perde jamais, né? Mas acontece que na nossa caminhada, né, na nossa intimidade do coração, na análise de nós mesmos, às vezes a gente tem muita dificuldade de poder cortar essa raiz profunda, o mau hábito que está dentro de nós, né? Paulo de Tarso já dizia aquela frase que às vezes confunde, né? Que não conseguia fazer o bem que queria, mas o mal que não queria, fazia. Se é assim, eu sou. Nossa, gente, porque tem muitos anos, né, que eu já sou espírita, que estudo, que leio, escuto as palestras, então já estou mais do que, assim, preparada para viver, né? A gente não vive.
O bem que quer não faz, mas o mal que não quer tá fazendo sempre, né? Porque é esse arraigamento, né? É o joio presente na nossa vida. Então, a mensagem de hoje, ela nos convida a fazer essa movimentação de dentro para fora, né, gente? Fazer essa descoberta. Antes que o mal cresça, que nós possamos cortar sua cabeça, né? Cortar a raiz. Para que realmente a gente possa desfrutar das alegrias do mundo, né? A proposta divina de nós podermos ser felizes e conquistar a nossa plenitude, a nossa iluminação interior. E hoje eu fiquei pensando, né, com um provérbio desse, qual história que a gente podia trazer como exemplificação, né, para esse capítulo 10, as podas imprescindíveis. Não podia ser outro exemplo. Gente, adoro ela. Ela nas páginas do Evangelho assim, é uma mulher que brilha, né? Porque o Emmanuel, pelas mãos do Chico, vai dizer que Madalena é o exemplo que nós tivemos de transformação interior. Olha, gente, essa cortou mal pela raiz, viu? Realmente fez o trabalho extraordinário. Brilhou em luz, né? Deixou exemplo para nós. E assim os benfeitores espirituais, o irmão X, né? Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo e outros, né? Puder trazer algumas pinceladas da sua vida que muito nos comove, né? Ela desde pequena passou por muitas experiências difíceis, né? E quando estava na sua juventude ludibriada por um homem, ela foi levada para um bordel e quando ela assustou, ela estava aliciada ali para a prostituição, né? Naquela época, uma mulher perder a virgindade, perdia tudo, né, gente? Ninguém queria saber dela mais, a família renegava, aquela coisa, como que ela ia voltar, né, para casa? Jamais os pais iam aceitar. Então ela ficou lá naquele bordel, né? Mas era muito bonita, muito jovem, os homens sempre cobiçando, né? Porque só existe as prostitutas porque existem quem quer procurar, não é? Como também é o contrário, que prostituta, essa palavra, né, da prostituição foi muito usada para as mulheres, mas hoje na atualidade também existem os homens prostitutos, né, que se vendem para o sexo, e só existe essa movimentação na Terra porque tem quem procura, né? Aquela lei da oferta e da procura. Então, gente, ela assim, muito bonita, muito jovem, né? E eis que os homens muito ricos que frequentavam aquele lugar resolveram dar para ela um palácio. Lugar maravilhoso, em cima da montanha, lá na cidade de Magdala. Que os homens, assim, às vezes, né? Eu vou usar a linguagem popular, viu, gente? Muito esperto, né? Não quer ser visto. Então construiu lá longe, lá em cima, né? Que vai de noite, ninguém vê, aquelas coisas. Então, dizem, né? É até poético que eles falam assim, que a noite era sua comparsa, né? Quando caía a noite em Magdala, o sino tilintava no portão do palacete que vivia Madalena, e os homens entravam e a disputavam como se ela fosse um objeto valioso. Tudo aquilo, gente, que o dinheiro podia comprar, trazer felicidade naquela época, joia, adornos para casa, enfeites, tapetes, roupa, tudo. Ela pensava e ganhava, né? Mas a única coisa que ela não tinha era o amor, gente. O amor que ela tanto procurava encontrar e não recebia de ninguém. Era muito tristonha, na sua vida envolta no sexo corrompido, né? Acabou adquirindo para junto de si 7 espíritos. E era aquela coisa. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus, sabe? Uma das suas servas penteava os seus cabelos. Ele falou a respeito do Nazareno.
O homem que falava do amor, que falava da caridade, do perdão, só trazia luz, né? Jesus abria a sua boca e resplendia, né, gente? Tocava o coração daqueles que estavam desejosos de receber, né? Prontos, que às vezes caía no solo do terreno, à beira do caminho, pedregoso, cheio de espinho, né? E ela, pela primeira vez ali na beira da praia, em Magdala, ela pôde então escutar Jesus e foi tocada, quis mudar a sua vida, se esforçou para isso e tudo mais. Mas ali na sua transformação interior, ela resolve então fazer o quê? Ela quer ter um papo de intimidade com Jesus. Ela queria conversar com ele, expor as suas dificuldades, né? Ela queria seguir ele, que ela já queria fazer essa transformação, não queria mais viver aquela vida que ela estava. E então ela foi encontrar com ele lá na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, atravessou de barquinho. A história é bem longa, né? Estou resumindo, mas foi um homem que foi lá na casa dela, um leproso que ficou curado por Jesus, que ela havia auxiliado com dinheiro, e ele prometeu que se encontrasse com Jesus ele voltava, né? Para poder contar para ela. E nesse encontro tem uma frase assim que me marca, gente, tão profundamente, que fala assim: vem, Senhora, que Jesus curou a minha lepra que estava por fora, mas vai curar a sua que está por dentro. Olha, gente, que coisa maravilhosa. E ela foi, sabe? Ela foi encontrar com Jesus e ali ajoelhada nos seus pés, ela chorou muito, falou para Jesus o seu desejo de seguir os seus passos, que ela o amava, né? E ele falou para ela assim: tu me amas? Eu amo, Senhor, eu quero estar contigo por onde tu fores. Ele falou assim: então vai primeiro e ama aos seus filhos. Ela começou a chorar, falou assim: ô Senhor, eu não posso ter filhos. Eu tenho meu ventre varado 1000 vezes pelos homens e não posso ser mãe. Eu sou estéril. Jesus falou para ela: então vai e ame os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos, porque quando chega a primavera, o muro velho reverdece, se enche de flores, que o muro das tuas equivocadas paixões também possa florescer, perfumando a vida de todos aqueles que estão à sua volta e a sua própria vida. Que a conversa foi muito bonita. Madalena então levantou-se ali do chão que estava prostrada, né? E era outra mulher, tocada verdadeiramente pelo amor de Jesus. Ela retorna para Magdala, diz que parecia uma louca, sabe? Julgando da janela as joias, os pertences, né? Mas ela estava transformando, né? E começa então a seguir os passos de Jesus por onde que ele andasse, né? Sempre tentando ajudar as pessoas necessitadas. E foi assim que ela foi pouco a pouco transformando o seu ser, foi se iluminando, deixando de lado, né, aquelas companhias espirituais que o processo desobsessivo sempre nós temos parte, não é? Com a nossa atitude, com a nossa transformação para o bem. Foi isso que ela fez. Até que Jesus, né, gente, é crucificado. Uma dor no peito de todos, ela acompanhou aquela via crucis dolorosa. Os homens fugiram todos, as mulheres que ficaram. Porque nós mulheres somos assim, somos fortes, né, gente? É a gente decidida para as coisas. E elas ao lado de Jesus, dando para ele toda a força. Mas quando ele foi sepultado, aquela saudade, né, gente? E ela, juntamente com Joana de Cus e Salomé, que foram lá no sepulcro para poder lavar o corpo de Jesus, como mandavam as tradições. E acontece aquela maravilha, né? Que todo mundo já sabe, que Jesus aparece para Madalena pela primeira vez, ela que é a portadora da boa notícia, e ela vem contar para os apóstolos
apóstolos também não acreditam e coisa e tal. Só sei, minha gente, que quando deu o dia de Pentecostes, né, que Jesus ascendeu aos céus e convidou a todos para sair divulgando a boa nova, ela estava presente e ela ficou sozinha, que nenhum apóstolo quis a presença dela. Simão Pedro disse: eu sou casado, como que eu vou ter ao meu lado uma ex-meretriz? O que as pessoas vão falar? A gente é assim, né? Nunca dá uma nova oportunidade a quem está precisando. Só sei que ela ficou sozinha, começou a procurar emprego. Quem que ia dar emprego? Bonita, né? Conhecida, ex-prostituta, aquela coisa. Os homens procuravam ela, prometia tudo de novo. E ela manteve firme. Gente, cortou mesmo mal pela raiz. Manteve firme, não voltou nas experiências equivocadas. Deixou realmente Jesus nascer dentro do seu coração. Até que um dia, ela estava na praia, lá em Dalmanuta, né? Vendo o mar, lembrando de Jesus, apareceram os leprosos, que foram seus verdadeiros irmãos, hein? E Madalena fala de Jesus como ninguém, toca aquelas almas, e são expulsos de Dalmanuta, porque leproso não podia ficar andando para lá e para cá, tinha um vale que eles precisavam ficar, que era o cemitério dos mortos-vivos, né? E então ela vai com eles, ela decide com eles. E entra aquela mulher que é perfeita dentro do vale, né? Com saúde para conviver com a enfermidade. E ela no monte de Gelboé, todas as tardes, né? Muito bonita, subia e falava: vós os leprosos são amados de Deus. E falava, contava as experiências com Jesus, levando bom ânimo, levando amor, né, para aquelas pessoas tão sofridas. 10 anos, gente. Já imaginou 10 anos você fazendo um trabalho desse, com dedicação, com amor? Pois é, ela fez. Até que um dia ela estava banhando lá nas águas do rio, e havia assim perto do seio uma leve despigmentação. Tocou com graveta assim, estava avermelhado, não sentiu dor. Então naquele dia mudou o discurso. Nós, os leprosos, somos amados de Deus. Fico até emocionada quando eu falo isso, porque é tão bonito, né, gente? Eu resgatarei na carne aquilo que na carne eu cometi. E ela viu a sua beleza, gente, ser carcomida pela lepra. Os olhos cobriram de glaucoma e tracoma, as fossas nasais se abriram, perdeu os dedos, os contornos do corpo, cheio de ulcerações. E aí, quando ela estava quase já desencarnando, percebeu que já estava se despedindo da terra, resolveu fugir para ir ao encontro de Maria. Saudade da mãe de Jesus, também mãe nossa, né? Morava em Éfeso. Será que estava viva ainda? Ela não sabia, que já tinha muito tempo que não tinha contato. Daí ela foi, viajava de noite, de dia, ficava escondida nas cavernas para não ser levada de volta para o vale, e chegou em Éfeso, na casa de Maria, que é chamada Santíssima. E foi nos braços de Maria que Madalena retornou para a parte espiritual. Quando ela desencarnou, pela força do pensamento, ela foi levada lá para Cafarnaum, frente ao mar, né, gente? Que é mar bonito, lambendo os seus pés as ondas, e ela vê uma luz brilhando. De dentro dela é Jesus, que vem receber a sua filha, a sua irmã. E ele diz para ela: vem, atravessaste a porta estreita. Vem agora e ser feliz. Ser feliz no reino dos céus. E toma ela nos seus braços e leva para o mundo espiritual. Ah, meus netinhos. É uma belezura o evangelho, não é? Toca tão fundo a nossa alma, nos ensina tanto, que às vezes a gente fica até sem palavra, né? Porque Jesus fala, se precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Mas então, a reflexão de hoje, ela vai nos convidando, né, à análise, essa reforma íntima, cortar, né, gente, essas raízes profundas
profunda que a gente traz dentro do nosso coração, não é? Para que a gente possa realmente modificar a nossa existência para melhor. Deixar o trigo, né, desenvolver para poder mais tarde fazer pão e alimentar, né? Alimentar para sempre. Quem come do pão de Jesus jamais tem fome, né, gente? Até apagou o computador. Fico falando sem parar, né, gente? Ó, voltou. Sabe que eu vou dar conta? Voltou, olha lá. Vou continuar digitando aqui a mensagem, que aí grava mais, né, gente? E a semana que vem, domingo que vem, tem mais, viu? Nosso papo de intimidade, nossa conversa produtiva de domingo. Tenha um bom domingo, meu Zetinho. E até domingo que vem. Se Deus quiser. Até mais. Podas imprescindíveis. É preciso cortar o mal pela raiz. O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita, informa que o mal não existe. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Aliás, disse que fazer o mal é um grande mal, mas deixar de fazer o bem é igualmente um mal. As substituições do comportamento precisam ser realizadas, já que as antíteses dos sentimentos verdadeiros são as vicissitudes diárias. O ódio é o amor doente. A ociosidade é a ausência de trabalho. O ciúme é o fenômeno de insegurança. O orgulho é o não despertamento da humildade. O egoísmo é a falta da vivência da caridade. O mediatismo é a falta da paciência. O mal é a ausência do bem. As dicotomias do bem e do mal levam o indivíduo a meditar sobre a necessidade de ele sair da escuridão para acender a luz. Porém, é preciso tomar bastante cuidado para que, ao cortar a raiz, outras propostas não sejam destruídas ou arrancadas de dentro da alma daquele que vivencia tal ou qual experiência. Jesus recomendara a necessidade de deixar crescer o joio e o trigo, para depois realizar-se a colheita e, no momento oportuno, fazer-se a separação do útil e do inútil. Na condição evolutiva em que o homem se encontra, tal qual o joio e o trigo que se misturam na grande plantação, muitos confundem o certo e o errado, o positivo e o negativo, a qualidade e a virtude, com o defeito e a viciação. A regra áurea, no entanto, é avaliar se gostaria que fosse feito consigo mesmo aquilo que se está realizando com outrem. Na grande transição planetária, a separação dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo, dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus, está sendo paulatinamente realizada. A salutar análise íntima de cada criatura nos comportamentos diários levará à profunda meditação sobre a necessidade de cortar-se a raiz ou de aguardar-se o momento oportuno para a grande separação. Paulo de Tarso dizia que não conseguia fazer o bem que queria, mas que fazia o mal que não queria. Eis aí uma luta persistente na vida de todos que se encontram na Terra e já despertaram para as questões da alma. Nenhum ensinamento, mesmo os ditos populares, pode ser analisado da forma literal em que é transmitido, sob pena de incorrer-se em rigidez. Para toda regra há exceção.
O ditado popular convida cada um a movimentar os recursos para que a renovação ocorra de dentro para fora, de modo que as atitudes malsãs não se realizem nos hábitos cotidianos, mas sejam substituídas por bons comportamentos que precisam ser estimulados para que haja cada vez mais o crescimento e a multiplicação dos talentos de cada um. Antes que o mal cresça, corte-lhe a cabeça. É o que diz outra sabedoria popular semelhante ao adágio acima. Há comportamentos equivocados que precisam ser extirpados, cortando-se imediatamente o mal pela raiz. Já outros comportamentos necessitam da ação do tempo para serem percebidos junto das atitudes positivas e oportunamente ser realizado o discernimento e a separação. A escolha é sempre de cada um. A proposta divina é a de que se corte o mal pela raiz, deixando que o bem se enraize na intimidade do coração. Faça brilhar a sua luz. Aqui estamos